Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí pro canal Gestão de Obras na Prática. E hoje vou estar apresentando aqui para vocês uma função dentro do Sim bem legal que auxilia a gente muito no cadastro dos contratos, tá? Enfim, a gente está fazendo aqui, elaborando o contrato da mão de obra de alvenaria aqui para o Blend. Então, como de praxe, ao cadastrar um contrato ali, sempre colocando o objeto do contrato, a empresa, o fornecedor, qual o tipo do contrato, a data de vigência do contrato, até aí, então é comum para os contratos que a gente faz. E essa função, ela auxilia a gente dentro do cadastro dos itens desse contrato, tá? Aqui, dentro dos itens do contrato, a gente seleciona qual a unidade construtiva que a gente quer apropriar esses itens. No caso aqui seria a unidade construtiva de identificação, o código 7, para o Blend, pelo menos. E dentro do cadastro dos itens, como eu fazia, pelo menos anteriormente, para cadastrar um contrato desse tamanho, pelo menos, eu entrava em orçamento, no caso, e dentro do orçamento eu consultava aqui os itens do orçamento. Então eu buscava ali dentro do orçamento o que é o item respectivo, a linha respectiva para o serviço que eu quero fazer o contrato. Então procurava lá dentro dos níveis qual seria a descrição de cada serviço e selecionava, e depois vinha na apropriação financeira, escolhia qual seria a linha de apropriação financeira para aquele serviço. Para um contrato, por exemplo, de dois itens, até que é tranquilo e relativamente rápido a gente fazer dessa forma. Entrar e buscar pelo orçamento e alterar manualmente ali a quantidade, por exemplo, o valor unitário daquele item. Mas, para um orçamento, no caso aqui, da alvenaria, da mão de obra da alvenaria, a gente quer dividir por pavimentos a execução dessa mão de obra. Ou então, para algum tipo de contrato que a gente queira dividir por apartamentos, que é ainda muito mais trabalho do que dividir por pavimento, por exemplo. Se a gente fosse dividir por pavimento dessa forma, vindo pelo orçamento, criando os novos níveis, buscando o item dentro do orçamento, seria muito demorado. Então a gente tem que escolher, criar um novo nível, aí dentro desse nível buscar um tipo de serviço, a linha de apropriação dentro do orçamento, alterar manualmente o valor daquele item, a quantidade daquele item, quanto vai ser feito aquele item, enfim. Para um contrato, por exemplo, aqui do Blend, que a gente vai ter que dividir por todos os pavimentos. Fazendo item por item, um por um, seria coisa de 1h30, quase 2 horas para montar, ou mais até, para montar esse orçamento dividindo pelos pavimentos. Aí aqui dentro da janela de itens do contrato, tem esse botãozinho que é importação por planilha, que facilita muito a nossa vida, que dependendo a quantidade de itens que a gente levaria 1h30 para fazer buscando pelo orçamento, um por um, aqui por importação por planilha, coisa de 15 minutos, meia hora, consegue fazer todos os itens do orçamento. Então a gente entra aqui em importação por planilha, tá? Quando vocês entrarem a primeira vez aparece uma telinha aqui na frente apresentando quais as funcionalidades dessa janela, para que ela serve, como que utiliza, mas como para mim eu já entrei mais de uma vez, ela não aparece mais, tá? Aí que importante, baixa modelo dedicado, preenche as colunas obrigatórias. Enfim, o Cienge ele fornece para a gente um template da planilha para que a gente só literalmente preencha essa planilha e anexa aqui ao Cienge, tá? Eu vou baixar essa planilha aqui para vocês, para vocês verem como que ela é, como que é a cara dela. Aqui, esse aqui é o template do Cienge, tá? Essa primeira linha aqui, a primeira linha a gente não mexe nela, a gente deixa ela aqui, mas para montar o nosso orçamento a gente pode excluir a partir da segunda linha aqui e soltar os nossos itens daqui para baixo sem problema nenhum. Mas o Cienge traz essa segunda linha só como exemplo de que forma a gente precisa preencher essa planilha.
Então aqui no caso, o nível, então igual eu tinha comentado antes ali, a gente procurar dividir os níveis certinho dentro do Cienge, dentro do contrato no Cienge. Qual seria a descrição do item a partir desse nível, no caso? Qual seria o código do serviço? Então, para todos os serviços lá dentro do Cienge, existe um código para ele. Por exemplo, o serviço de execução do forro de gesso, ele tem uma linha de apropriação do orçamento para esse serviço, para essa atividade no caso, mas esse serviço ele existe um código também dentro do Cienge, que são coisas diferentes, mas que eles falam a mesma coisa, digamos assim. Então, esse código do serviço, um complemento para aquele serviço, código auxiliar do item, aqui pelo menos para os contratos que a gente está montando, a gente não está utilizando, qual a quantidade dessa atividade, então, seja lá por metro linear, unitário, metro quadrado, metro cúbico, é aqui que a gente vai colocar o valor que a gente precisa. Aí, sim, de fato, a gente coloca a unidade de medida para essa quantidade, e os preços unitários de mão de obra ou de material e de material. Então, aqui, como a de alvenaria, por exemplo, a gente não está incluindo material, então é só mão de obra, então a gente só preenche essa coluna e essa aqui deixaria vazia, por exemplo. Qualquer tipo, aí na coluna J, qualquer tipo de observação que a gente queira colocar, o código da unidade da UC para esse serviço, aí varia de obra para obra, enfim, mas aqui a gente coloca o número da UC que a gente precisa ter como base, a referência do contrato, então aqui seria aquela linha de apropriação que a gente sempre fala, dentro do orçamento, e aqui o código da conta financeira, que seria a apropriação pessoal lá do financeiro, que é aqui onde a gente escolhe lá, por exemplo, construção, mão de obra, ou se é construção, materiais, enfim, aqui que a gente seleciona esse código, tá? Eu já deixei pronta aqui uma planilha para gente, daqui da mão de obra dos itens do Blend, tá? Então aqui, respeitando os níveis, né, o nível 1, 2, 3 e 4, então, nosso nível 1 é a alvenaria de vedação, nosso nível 2 é a alvenaria de vedação, mão de obra / serviços. E aí, a partir do terceiro nível, é onde a gente começa a dividir por pavimento ou por apartamento, se for o caso do contrato, né? Aqui vocês podem ver, por exemplo, a alvenaria do subsolo 2, que seria o nosso pavimento. E aí, qual o serviço, daí no nível 4, daí qual o serviço que está sendo executado. Então, nível 4, serviço de assentamento de alvenaria, blocos de 9, 14 e 19 centímetros. Aí depois, o código desse serviço dentro do Cienge, um complemento para esse item. Eu coloquei um complemento genérico aqui para todos os itens do orçamento, então é só serviço de assentamento de bloco, mas dependendo para outro tipo de orçamento, a gente pode colocar algo mais específico dentro do complemento. Código auxiliar de item, igual eu tinha comentado antes, a gente não está utilizando aqui, pelo menos. E a quantidade que a gente busca a partir do quantitativo, feito direto pelo projeto no CAD, ou quantitativo feito pelo modelo. Enfim, é aqui onde a gente coloca a quantidade que a gente encontrou para aquele pavimento, por exemplo. A unidade de medida, que aqui a gente está falando em metros quadrados. Qual o valor unitário por metro quadrado, no caso, da mão de obra. Tá? Preço do material, se caso tivesse. Observação interna, como a gente não colocou. O código da unidade construtiva, aqui no Blend, no caso, é a UC7, que seria a edificação. E aí aqui a gente traz a referência, a linha de apropriação dentro do orçamento, tá? Então aquele número lá cheio de 0, 1, ponto, enfim, é onde a gente busca dentro do orçamento e traz para essa coluna aqui no Excel. E aqui é o código da conta financeira, que para mão de obra, pelo menos lá dentro do Cienge, quando a gente vai apropriar aquela construção barra mão de obra, se não me engano. E essa aqui que é onde a gente coloca lá qual percentual que a gente quer que ela seja dividida, enfim. Mas a gente traz esse código da conta financeira do Cienge. Então, dividimos aqui para todos os pavimentos. Um outro item legal de mostrar também
é aqui, por exemplo, quando a gente tem mais de um tipo de serviço sendo executado no pavimento, por exemplo. Aqui na alvenaria térreo, a gente tem dois níveis 4, que seria assentamento de alvenaria blocos de 9, 11, 14, 19 centímetros, e tem o serviço de assentamento de alvenaria dos muros, que eles têm códigos de serviços diferentes, tá? Então, um tem 4.200 e o outro 4228. Enfim, a quantidade diferente. E também a gente tem a referência do orçamento diferente para esses dois. Então, por exemplo, termina com 01 e o outro termina com 02. Aí isso a gente busca para cada tipo de serviço e dentro do item, dentro lá no Cienge, no nosso orçamento no caso, qual seria essa linha de apropriação para cada serviço, tá bom? Então, enfim, depois de preencher toda essa planilha, a gente salva ela. É importante ressaltar que a planilha precisa estar salva em ponto .csv e não ponto .xlsx, que é aquele formato lá que o Excel sempre salva automaticamente. Então, sempre que salvar a planilha, olhar para ver se ela está salva em ponto .csv, para que o Cienge consiga ler ela quando a gente exportar ela lá dentro do portal, no caso. Então, daí voltando para o Cienge, aqui dentro da janela ainda de importação de itens, a gente vem incluir arquivo e escolhe qual que é o arquivo que a gente quer inserir no caso para esse contrato. Então, itens alvenaria BLT, ele carregou já e eu clico aqui em importar. Quando eu clico em importar, ele aparece essa mensagem aqui. Aí a gente só colocar como concordo e confirmar. Ele vai carregar. Se caso tiver algum erro nessa nossa planilha, ele já vai aparecer para a gente aqui o erro e a gente baixa uma outra planilha com ele apontando quais foram os erros que a gente cometeu dentro dessa planilha. Então aqui ele já carregou, aí ele está encolheu aqui as colunas, mas enfim. A gente pode ver na coluna N aqui os erros. Então aqui, ó, deixa eu só abrir um pouquinho. Ó, item do orçamento de referência 3.001.004 não foi encontrado na unidade construtiva de apropriação. Tá? Eu não sei por qual motivo que, pelo menos para a coluna L, o Cienge ele não lê, ele não consegue interpretar quando as células aqui estão como número. Tipo, se a gente fez ela como número, ele não consegue ler, não sei por qual motivo. Então a gente tem que salvar essa coluna L inteira como texto, tá? Eu já deixei uma aberta aqui para poder facilitar. Então aqui eu configurei a minha coluna inteira como texto, como vocês podem ver aqui, a coluna L está inteira salva como texto, e aí eu coloquei os zeros e os pontos em todos os itens no caso. Então eu deixei aqui dois para poder fazer junto. Então aqui no caso eu preciso colocar o 03, aí ponto 001, ponto 004, ponto 002, e aí eu só, literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V nos itens, e aí ele já puxa, já fica tudo certinho. Então eu deixei salvo essa coluna aqui como texto, coloquei os zeros e os pontos, e aí agora, dessa forma aqui, o Cienge consegue ler, beleza? Então, depois de ter feito isso, é só salvar a planilha, seguindo novamente, igual eu comentei, ela está salva como .csv. Aí agora a gente volta para o Cienge, tira a planilha que estava errada e aí depois importa a planilha certa no caso. Então aqui eu fiz a alvenaria DLT certo, espera carregar, importar, aí eu digito novamente concordo e confirmar. Ele vai carregar, e aí depois de carregar ele fez a importação dos itens e está aqui todos os itens que a gente colocou na nossa planilha lá, dividido exatamente por nível, como a gente especificou lá aquela hora. Então, nível 1, 2, 3, e aí qual seria a referência desse item, qual seria o código da atividade, e a descrição, daí, juntamente também com a quantidade, o valor do preço, o valor da mão de obra e tudo mais. Isso para todos os itens. Eu vou abrir um item aqui para vocês verem como que ele fica dentro do item mesmo, no caso. Então aqui é a referência daquele item. Esse aqui não é a referência do orçamento, mas a referência do item dentro do contrato, tá? O código do serviço, qual é a descrição desse serviço, que foi o que a gente colocou lá
na nossa planilha do Excel, complemento. Aí aqui a quantidade, se caso depois de exportar a planilha você queira mudar a quantidade daquele serviço em específico, é só vir mudar aqui. O preço da mão de obra vale a mesma coisa também. Aí aqui, em apropriações de obra, ele já traz exatamente a referência do nosso orçamento, qual que é o item desse orçamento, aí junto com a quantidade, o percentual que a gente quer que ele fique dividido, e também aqui a apropriação financeira, igual eu tinha comentado lá com vocês, que é construção, mão de obra. E, enfim, eu acho que é isso. O, Dessa forma, facilita muito, usando essa função aqui, facilita muito o cadastro. Vocês viram que, enfim, tem o serviço de cadastrar, colocar os itens na planilha, mas aqui a única coisa que eu fiz foi literalmente fazer o nível 3 e 4. E aí eu dei um Ctrl-C, Ctrl-V para todos os pavimentos e só fui renomeando o nível 3, por exemplo. Porque os outros itens, no caso, é exatamente a mesma coisa. Ah, claro, mudando também a quantidade. Mas facilita muito, deixa muito mais rápido o serviço do que fazer um por um dentro do próprio Cienge direto. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso e que essa ferramenta aí venha para prosperar com todo mundo. Valeu!